Assentem, fiquem à vontade. Graças a Deus, estamos aqui para adorar o nosso Deus, nos reunirmos como irmãos, né? Isso é maravilhoso. Quantos celebram por isso? Pela liberdade, não só a liberdade social, como dizem religiosa, mas a liberdade espiritual, a liberdade que nós temos no Espírito Santo. O Espírito Santo está conosco para trazer Deus de uma forma tão presente, tão real, né? Para nós não ficarmos tropeçando em religiões, filosofias, crenças erradas. Muitos de nós já tivemos perdidos nessas redes, né? Mas hoje estamos na presença do nosso Deus. Valorize isso, aleluia, celebre isso e desfrute disso. Permita que a presença dele refrigere o teu coração, cure a tua alma, aleluia, para que você esteja cada vez mais pronto para a volta do Senhor e até que Ele volte para caminhar com Ele e realizar toda a sua boa obra. Amém? Glória a Deus. Vamos abrir na carta de 2 aos Coríntios, na carta de Paulo aos 2 aos Coríntios 4 e versículo 1, de 1 a 7. Nós teremos um batismo dia 25, né? 25, né, querida? 25, sábado. Alguém ainda não se batizou, que gostaria de aproveitar, fale com a Kelly, ou então me avise ou avise a Miriam, para que a gente possa preparar você. Aleluia. Já temos 2 pessoas, né? Maravilha. Se tivesse uma pessoa já estaríamos celebrando, porque Jesus disse que há alegria no céu, amém, por cada pecador que se converte. Então esse batismo testemunha mais uma vida que se converteu, está caminhando com o Senhor, e agora chegou o momento da decisão deles querer se batizar. Já queriam se batizar, então vamos fazer isso. Ok? Então, se alguém não se batizou ainda, você sabe alguém que já está caminhando no Senhor, já tomou sua decisão com Cristo, mas ainda não se batizou, pergunte para essa pessoa se ela quer aproveitar e se batizar, para que dê tempo da gente então poder ministrar os estudos e preparar a fé dela, fortalecer a fé dela. Amém? Queridos, 2 Coríntios 4, 1 a 7 diz assim: por isso, tendo este ministério, segundo a misericórdia que nos foi dada, não desanimamos. Pelo contrário, rejeitemos as coisas ocultas, que trazem vergonha, não agindo com astúcia, nem adulterando a palavra de Deus. E assim, pela manifestação da verdade, nos recomendamos a consciência de todos na presença de Deus. Mas se o nosso evangelho ainda está encoberto, não foi visto, não foi percebido, é para os que se perdem que ele está encoberto, nos quais o Deus, com um D minúsculo, nos quais o Deus deste mundo cegou o entendimento dos descrentes ou dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Porque não pregamos a nós mesmos, dizia Paulo, mas a Jesus Cristo, o Senhor, e a nós mesmos como servos de vocês, por causa de Jesus. Porque Deus que disse, das trevas resplandeça a luz, Ele mesmo resplandeceu em nosso coração, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus, na face de Jesus Cristo. Temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para que se veja que a excelência do poder provém de Deus, não de nós. Quero apenas repetir o 13 e o 4 que diz:
Mas se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que ele está encoberto, nos quais o Deus deste mundo, ou deste século, diz algumas versões, cegou o entendimento dos descrentes ou dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo. O evangelho de Cristo não é um evangelho qualquer, é um evangelho glorioso. O evangelho de Cristo é do tamanho de Deus, é do tamanho de Cristo. Ele é poderoso quanto o próprio Cristo, ele é poderoso quanto o próprio Pai, o próprio Deus. Então eu queria falar sobre a natureza gloriosa do evangelho de Cristo. O evangelho de Cristo está, nos dias que estamos vivendo, sendo comprometido. Muitas pessoas estão ouvindo o evangelho sem glória, um evangelho sem poder, um evangelho sem a natureza que ele, na verdade, tem, a natureza dele. A natureza do evangelho é a natureza do próprio Cristo. É uma natureza gloriosa. Cristo, diz uma canção, abriu mão de sua glória. Porque há um texto que diz que ele se despiu da sua glória, veio a este mundo, mas por um tempo. No Evangelho segundo João, no capítulo 17, nós vamos ver parte dos versículos, Jesus orando. O capítulo todo, 17, é uma oração. Mas nós vamos ver Jesus orando e dizendo: Pai, glorifica o teu Filho com a glória que eu tinha no princípio. E o Pai, não lembro se ali ou em outro momento, responde o seguinte para ele: eu já te glorifiquei, mas te glorificarei mais ainda, eu te glorificarei ainda. Ou seja, Jesus seria vestido de glória novamente. Ele nasceu como menino numa manjedoura, num lugar, enfim, num estábulo, num lugar muito simples, muito despreparado, despretensioso. É um lugar qualquer. Mas, então eventualidades acontecem mesmo na vida daqueles que creem em Jesus. Circunstâncias acontecem que você é provado. O próprio Filho de Deus veio em circunstâncias improváveis. Nasceu naquela manjedoura. E não foi percebida a não ser pelos pastores que perceberam os anjos e a glória que estava sobre os anjos, que cantavam e declaravam, glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens de boa vontade. E estes pastores foram inflamados por esta glória e foram procurar o menino e foram à cidade e anunciaram que havia nascido o Messias, o esperado. E assim Jesus foi vivendo com os seus pais, e os seus pais viveram com o menino Jesus eventos sobrenaturais, eventos gloriosos de livramento, de proteção, porque o diabo estava já tentando atingi-lo, destruí-lo enquanto podia, pensando ele, porque esse menino estava desprovido de sua glória celestial. Até em que ele foi morar no Egito com seus pais o levaram por intervenção profética de Deus, direcionando seus pais. De lá veio direção para retornarem, foram morar na Galileia, não na Judéia, também por perigo, foram morar na Galileia e em Nazaré. Ele ali morou por um tempo, até que ele veio de lá para ser batizado no Rio Jordão por João Batista. João, o Batista, batizando estava, quando avistou que havia alguém diferente entre os que vieram se batizar. E ele percebia que havia um reflexo de glória sobre ele. Havia um sinal de glória sobre ele, mesmo ele estando despido da sua glória. Havia um sinal de glória sobre ele. E João disse: eu sei quem é ele, ele é o meu Senhor. Por ele que eu vim preparar o caminho para ele. Então quando Jesus chega para ser a sua vez de ser batizado, João se coloca no seu lugar e o reverencia,
reconhecendo, honrando e dizendo: tu vem a mim para que eu te batize, eu preciso que tu me batize. E Jesus então, para dar fim àquela discussão e dizer: precisamos cumprir a justiça de Deus. João, é para isso que eu estou aqui. Eu tenho consciência disso. Então João disse: tá bom, então eu te batizo. Quando Jesus foi batizado, mergulhado nas águas, não só as águas se abriram para que Jesus emergisse novamente das águas, mas o céu também se abriu, a natureza se abriu, a natureza louvava o seu Senhor. As águas se abriram e o céu se abriu, e do céu veio uma porção de glória maior e o revestiu de glória. Diz que desceu sobre ele como que se fosse uma pomba gloriosa. A voz do Pai falava com ele, falava com todos que estavam ali. Para ele dizia: tu és o meu filho amado, de quem o meu coração tem tanto prazer. Para todos dizia: este é o meu filho amado, de quem o meu coração se compraz. Ele estava afirmando Jesus. Ele estava assumindo o seu filho, para que todos vissem. Ele estava autorizado a se mover na terra, debaixo da sua glória, a comunicar a sua glória à terra. Mas saiu dali, foi ao Jordão, foi provado 40 dias. E ele se fortaleceu na sua própria palavra, dizendo: está escrito, Satanás, está escrito, Satanás. O diabo não reconhecia sua glória, muito menos sua identidade. Dizia: se tu és filho de Deus. E ele não se importava em dar resposta ao diabo, porque ele tinha resposta para si, e ele se firmava nessa resposta. Então ele apenas dizia: não só de pão viverá o homem, não tentarás o Senhor teu Deus, só a Ele adorarás. Aleluia, está escrito. Era nisso que ele se firmava. Em quem você tem se firmado? Em que a tua identidade está se firmando nesses dias? Está se aprofundando, está se enraizando nesses dias? Então nós precisamos retomar esse evangelho glorioso, a natureza deste evangelho, porque hoje estão humanizando o evangelho. O humanismo já tomou a sociedade e agora está querendo tomar a igreja. Está se tentando humanizar o evangelho, se valorizar muito a dor humana e não a dor divina, os problemas humanos e não a glória divina. Não é para comparar, disse Paulo, Romanos 8:18, as provações desse tempo presente com a glória que está por vir a ser revelada em nós. Não é nos Estados Unidos, não é na África, não é no Benihim, não é num pregador reconhecido ou pregadora do Brasil, mas é em você. A glória de Deus está para manifestar na sua vida, porque o evangelho é glorioso. A natureza do evangelho é gloriosa, porque o evangelho é as boas novas de quem? De Jesus Cristo. É as boas novas do reino de Deus. E quem é o rei desse reino? Jesus. O rei é glorioso, o seu reino é glorioso. Ele ensinou-nos a orar e dizer: venha a nós o teu reino. Pai, venha a nós o teu reino, venha sobre mim o teu reino. Não quero que a carne reine, o pecado reine, que o diabo reine, a feitiçaria reine, demônios reine, preocupações reine. Eu quero que o Senhor reine sobre mim, que o teu reino venha reinar sobre mim, a tua presença reine sobre mim, porque teu é o reino, tua é a glória e teu é o poder para sempre. Amém. Não podemos perder a convicção. Esse é o fundamento da igreja, esse é o fundamento da fé de Cristo para você e para mim. Amém? Então Paulo está dizendo aqui algo muito importante para nós nesses dias, nós retomarmos a natureza do evangelho. Ele está dizendo, por isso, no versículo 1, por isso tendo este ministério, este serviço, ministério é serviço, ministro é servo. Então, tendo este serviço, qual é o serviço? De servir a Deus na sua intimidade e na sua presença. No capítulo anterior ele fala:
e servir a quem Deus nos comissionou a servir. Então, tendo este serviço, segundo a misericórdia que nos foi dada, não desanimamos. Ele vai dizer mais adiante, no capítulo 16, por que não desanimar? Ele trata de novo, no versículo 16, e aí já voltamos à leitura aqui. Nós não lemos o versículo 16 do capítulo 4, mas eu quero fazer um link para você ver. Por isso não desanimamos, ele diz aqui. Ele segue falando sobre o cristão não dar lugar mais ao desânimo. Não quer dizer que o desânimo não vai vir, até porque você tem ainda uma natureza que está sendo redimida, que está sendo curada, que está sendo restaurada em Cristo. Então ele diz, por isso não desanimamos, mas ele diz para nós não mais tolerar o desânimo, não mais dar lugar ao desânimo. Pelo contrário, ele diz, o cristão vive o oposto do que viveu quando o desânimo tinha acesso à sua vida, ou dominava a sua mente ou suas emoções. Ele diz, pelo contrário, mesmo que o nosso ser exterior se desgaste, o nosso ser interior se renova dia a dia. Ou seja, é uma constante nós buscarmos em Deus a renovação do nosso ânimo, porque nós nos desgastaremos. O desânimo vai muitas vezes abater o nosso corpo físico. Haverá um desânimo físico, isto é normal. Conforme nós nos desgastamos, conforme nós nos ocupamos em atividades físicas ou mentais, isso haverá um desgaste. E precisa repor essas energias. Assim como muitas coisas em nossas vidas que precisam ser recarregadas. Como o nosso celular, como o nosso carro que precisa abastecer. Nós precisamos também renovar. Agora, espiritualmente, nós não podemos mais dar lugar, dar espaço para o desânimo, né? E diz assim, 17, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um eterno peso de glória, acima de toda comparação, na medida em que não olhamos para as coisas que se veem, mas para as que não se veem, porque as coisas que se veem são temporais, mas as que não se veem são eternas. Então o cristão, ele olha para as coisas, ele olha para as pessoas, ele olha para a sua vida, não com um olhar natural, mas com um olhar e uma perspectiva eterna, espiritual. Ele tenta entender o que está realmente por trás de uma realidade natural. O que Deus está fazendo para te ajudar com aquilo que tenta desanimar você, tenta abater você. Ele não está de braços cruzados, ele não está ausente, ele não está ignorante às coisas que te abatem, as coisas que criaram desânimo na tua vida até aqui, no teu passado, mas agora é um novo tempo. Agora ele quer renovar continuamente, todos os dias, você, para que o ânimo dele não falte a você, mas você reponha as suas energias. Veja capítulo 5, versículo 7, que diz, porque andamos por fé e não pelo que vemos. Então aqui nós entendemos bem, e agora vamos voltar para o mesmo capítulo 4, mas o início desse capítulo onde nós iniciamos. Então nós vimos que o cristão foi chamado para caminhar por fé e não por vista, não pela visão natural. Vista quer dizer a visão natural, a visão humana, aquilo que os teus sentidos te permitem ver. Mas o cristão foi chamado para caminhar pelos sentidos que a fé nos abre. A fé nos dá o sentido daquilo que Deus planejou, aquilo que Deus preparou para você. E o que Deus preparou, diz lá, 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 9, o que o olho não viu, o que o ouvido não ouviu, o que não subiu ao coração de nenhum homem, é o que Deus preparou para todos aqueles que nele, para aqueles que o amam. E essas coisas ele nos revela pelo Espírito Santo. Então ele nos preparou coisas para vivermos nessa terra abastecidos, né? Para nós não vivermos mendigando, mas confiando que temos um Pai, e esse Pai cuida de nós, esse Pai é fiel. As pessoas falham, mas Deus não falha.
Mas até que nós tenhamos construído em nós a natureza do Evangelho, nós muitas vezes somos abatidos. Porque a nossa alma, ela já viveu momentos no nosso passado. A nossa família viveu momentos de aperto, de dificuldade. Ela sucumbiu a muitas coisas e nós vivemos juntos esses momentos. Famílias que viveram situações de violência, situações de abandono, separação dos pais, situações econômicas terríveis, tempos difíceis. Às vezes as coisas estavam bem, de repente financeiramente as coisas, por uma atitude, por uma situação. Talvez você que está aqui me ouvindo já teve decisões na tua vida que você trouxe grandes transtornos para a sua vida, para a sua casa, para a sua família. E isso ainda pesa sobre você, ainda pesa sobre a sua casa. Vira e mexe, alguém lembra, naquela época como foi difícil. Porque a alma das pessoas fica aprisionada por algemas, por ataduras, por amarras. E nós passando por situações difíceis, ali nós somos atingidos. E essas marcas ainda, muitas vezes as pessoas estão carregando. O pastor e a pastora trouxeram aqui na semana passada, domingo, uma palavra tão forte, né? E direcionada justamente à questão do perdão. E eu pensando ali, o pastor trouxe, uma hora vai ministrar novamente, vai trazer a abordagem. Gostei muito daquela abordagem ali sobre a definição clara de como o perdão, como a gente precisa entender o perdão e a ausência dele, o que causa em nossas vidas, o que causa nos relacionamentos, o que causa às vezes a falta de perdão. Ela atinge a vida financeira, ela atinge a saúde das pessoas, ela atinge muitas vezes relacionamentos, né? Atinge gerações, porque gerações de filhos, netos vão ser afetados pela falta de perdão. Eu lembro meu pai e a minha mãe, eles viveram a vida inteira sem conseguir se perdoar, sem conseguir lidar, porque o perdão, ele cria um novo ânimo nas pessoas. Ele muda a disposição das pessoas, a maneira das pessoas se relacionar muda. Mas a ausência do perdão torna as pessoas duras, insensíveis, intolerantes, impacientes, iradas, sem sonhos, sem objetivos na vida. Porque a questão não é não perdoar um ao outro. A questão é que a falta do perdão, a ausência de perdão, abre a porta para demônios entrarem e fazer parte desta família. E aí os espíritos familiares, o que são espíritos familiares? São demônios que passam a viver tão enrustido na cultura dessa família que eles não aparecem. Só aparecem suas obras, só aparece aquilo que eles fazem. Mas às vezes as pessoas nem reconhecem que são demônios fazendo aquilo. Elas culpam umas às outras. Por exemplo, se alguém está irado e de repente ele é tomado por uma opressão demoníaca. Enquanto ele está tomado por uma opressão demoníaca, ele desafora as outras pessoas. Ele diz coisas que ele não diria no normal. Sabe, depois ele não tem nem noção de tudo que ele diz. Porque ele estava oprimido por um espírito de ira, de desavença, de contenda, de maledicência. Ele diz coisas que ele se choca se ele parar para ver. Ou ela parar para ver. Mas num outro momento, o outro diz, tu me disse isso. Que eu te disse? Que nada, você está louco. Ele não tem nem noção. Então às vezes o diabo trabalha ocultamente na vida das pessoas. Ou as pessoas às vezes fazem coisas, vão lá, compram, gastam o que não deveriam por uma situação impulsiva. E às vezes não é só a impulsão. Às vezes há demônios que entram e começam a levar as pessoas a uma destruição econômica, financeira. Então, mas eu só abri aqui já para deixar aberto aqui para os pastores se preparar, já vão preparar aí para em outro momento eles trazerem uma palavra e seguir em frente. Mas eu queria trazer aqui o entendimento da importância de nós viver abraçar a natureza deste evangelho. Não só abraçar o evangelho, mas a natureza dele. Às vezes as pessoas casam, né? E elas não param para ver com quem estão casando. Se apaixonam e são tomadas obsessivamente por aquela paixão. Não, eu quero casar, eu quero casar, eu quero casar, eu quero casar, eu quero casar. Vai dar certo, eu vou ser feliz e tal, e tal, e tal, e tal. E tudo que elas querem é casar. E às vezes vão e casam. Quando casam, começam a cair na real. E começam a ver que não se prepararam para aquele casamento. Porque não é só as responsabilidades que elas virão,
Mas existe um histórico, às vezes, na vida da pessoa que casou e na vida da pessoa com quem ela casou. Um histórico familiar que não foi resolvido. Então ela casa com aquela pessoa que está apaixonada, mas com os demônios também, porque não foi trabalhado, não foi lidado, não foi ministrado cura emocional, não foi quebrado pactos, alianças familiares. E às vezes eles vivem apaixonados os primeiros momentos. Mas quando começam os desafios, como começam a lidar com dinheiro, lidar com concordância, acordos, filhos, os demônios começam a sair das tocas e começam a interagir. Então nós estamos vivendo cada vez mais uma igreja que está pesada, mas não pelo peso da glória de Deus, não pelo peso da natureza daquele que nós abraçamos uma aliança, mas pelo peso de alianças que não foram quebradas, compromissos, pessoas que casam e depois querem viver uma vida como solteiros, não assumindo as responsabilidades, não se doando e não se sacrificando para trabalhar para esse relacionamento. Assim também o nosso compromisso com Jesus, quando nós casamos com Jesus, quando nós assumimos uma aliança com Cristo, nós temos que nos dedicar a Ele para construir nele agora uma nova vida, uma vida de santidade, uma vida de amor, uma vida de compromisso, de entrega, permitir que Jesus reine em nós, e Ele vai construir em nós uma estrutura para encher com a sua glória e nos abençoar e nos fazer prosperar. Mas tudo que nós queremos é casar com Jesus só para receber as bênçãos, e as bênçãos já são nossas, mas Ele vai entregar no tempo certo. É como estações, e se nós não vivemos os processos, então eu queria falar um pouquinho disso aqui, ok? Beleza? Ou você quer sair em tempo ainda de pegar um culto em outra igreja de repente? Pastor, não gostei da palavra, não é para mim. De repente eu vou numa outra igreja aqui perto, que talvez lá Deus está dando a palavra para mim. Mas se é para ti, firma aí, ajusta o cinto, o cinto aí, né, que nós vamos decolar. Amém? Glória a Deus. Paulo diz que nesses dias, eu não vou falar muitas coisas aqui que estão tornando o evangelho humanizado, mas vou falar pelo menos umas 3 delas. Paulo diz, por exemplo, algo que nesses dias está acontecendo muito: uma cegueira. Ele diz aqui no 3, mas se o nosso evangelho ainda está encoberto, ou seja, se as pessoas não estão interessadas no evangelho, não torna o evangelho algo importante na vida delas, algo especial, algo que elas não conseguem começar o dia sem procurar no evangelho onde elas se encontram naquele dia, onde há amparo para elas, onde elas vão firmar a fé delas, vão se alimentar do evangelho, porque o evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Já vou trazer junto esse texto aí. Aliás, vou pedir, filha, coloca para mim Romanos 1, 16, 17. Aí não precisa eu ir lá, e eu já vou trabalhando aqui. Olha o que diz aqui, ó: pois não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus. O evangelho é o poder de Deus, então ele sempre será o poder de Deus. Enquanto estivermos aqui, o evangelho foi nos deixado para ser... Lembram da vara de Moisés, que funcionava como um cajado para auxiliar no cuidado, no pastoreio das ovelhas? Mas quando Deus chamou Moisés, Ele transformou aquele cajado de Moisés numa vara que ativava o sobrenatural, ativava a glória de Deus. E ele foi para o Egito só com aquela vara. Valia mais do que 1.000 soldados, 10.000, 20.000, 50.000 soldados treinados com armaduras. Moisés foi só com aquela vara. E olha que ele nem fez artes marciais. Ele podia ir com aquela vara, e segundo os filmes, né, de lutadores, né, os caras vão sozinhos, às vezes, e lutam e vencem uma multidão. Isso é fichinha. E ali é só filme. Você quer ver a realidade? Estuda Juízes e veja Sansão. Eu sempre achava, durante alguns anos, no início da minha caminhada, que Sansão era um gigante enorme, braços enormes, grandão. Sansão era um homem normal, para a época.
talvez nem fazia academia, talvez nem era bombado, era um homem normal. O que dava força para ele era o que vinha do céu. Se você se alimentar do céu, você vai ser forte nesta terra. Nada nesta terra vai te enfraquecer, porque quem te alimenta é o Senhor. Por isso diz, não desanimamos. Ele está dizendo para não desanimar, ele está dizendo para mudar a nossa mente. A nossa mente foi educada a ceder ao desânimo. O primeiro sinal de desânimo, nós não aguento. E você confessa. Viver por fé não é ignorar a realidade. É dizer, realmente hoje eu estou cansado. Realmente hoje está quente. Mas graças a Deus, que é o meu refrigério. Refrigera a minha alma, Senhor. Eu tenho orado isso para enfrentar esse calor. Não é verdade? Se eu disser aqui para você, não está fácil desse calor. Todo mundo vai concordar. Todo mundo está enfrentando, está sofrendo. Nós podemos orar para esse calor mudar. Podemos? Quantos creem? Se você crê, então eu vou orar. Fiquei animado. Depois nós vamos orar. E Deus tem poder de mudar. Ele nos deu o poder para nós orarmos e Ele intervir. Nós podemos mudar o calor. E podemos também enfrentar as coisas que não podemos mudar, mas revestidos da graça de Deus. Então por isso não desanimamos. Só que a nossa mente foi treinada para desanimar. Tem doenças, tem fraquezas, tem debilidades morais. Tem coisas que no primeiro sinal nós já desanimamos, nós nos entregamos. É tão instintivo, é tão natural que a gente não percebe. E Deus quer mudar a nossa mente para a gente ter uma outra postura diante dessas coisas. Uma postura de fé, uma postura de confessar a palavra, de declarar a palavra. E a palavra vai trabalhar em nosso favor, vai trabalhar em nós e vai trabalhar por nós também. E vai mudar realidades, vai mudar o curso das coisas. Então Paulo está dizendo o valor que o Evangelho tinha para ele, né? Mas vamos trazer Moisés do Egito, né? Então Moisés foi com aquela vara. E com aquela vara ele libertou Israel, sozinho. Porque aquela vara era o poder de Deus. O Evangelho é o poder de Deus. Porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então, acessamos a natureza gloriosa do Evangelho através da fé, crendo em Jesus e crendo no Evangelho de Jesus. Porque o Evangelho de Jesus é a palavra de Jesus, é a profecia de Jesus, é o ensino de Jesus, é a extensão de Jesus a nós. Quando ele diz, se creres na minha palavra, todo aquele que guardar a minha palavra, meu Pai o amará, e nós viremos para Ele, faremos nele morada. Então quando guardamos e permanecemos na palavra, diz assim, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Mas ele diz que devemos permanecer na sua palavra. E o que é permanecer na sua palavra? É deixar a palavra de Deus mudar a nossa maneira de pensar. E agirmos e vivermos instruídos pela palavra de Deus. A Selma no início citou o Salmo 32:8. Instruir, se eu não me engano, me corrija por favor. Instruir-te-ei, te darei conselho, né? Instruir-te-ei, te ensinarei o caminho que deves andar. E ela ainda citou, o caminho é Jesus. Então Jesus, Ele é o caminho, Ele está em nós. Então Ele vai se abrir para nos mostrar como caminhar e a direção a seguir dia a dia em cada situação. Então, pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê, primeiro do judeu e também do grego. Porque primeiro Jesus pregou aos judeus e depois o mundo grego recebeu o Evangelho. Mas depois foi vindo, aí ele poderia dizer, em terceiro lugar, tal país em quarto, e foi indo e chegou até nós. Porque a justiça de Deus se revela. O que é revelar algo? É mostrar algo que não é visto, algo que não está visível, algo que está oculto. Então, Deus revela a justiça dele no Evangelho. A gente precisa caminhar no Evangelho. A gente precisa viver de acordo com o Evangelho. E Deus vai revelando o quanto Ele é justo, o quanto o caráter dele é justo. O quanto Ele vai fazendo as coisas de uma maneira correta na nossa vida para corrigir o que foi feito de maneira errada.
ou aquilo que fizeram errado para nós no passado. Por exemplo, José foi vendido pelos irmãos. José passou poucas e boas, como diz, passou coisas terríveis, injustamente. Só que quando, vamos dizer assim, o evangelho se cumpriu na vida dele, as boas novas se manifestaram na vida dele, embora que se manifestava pouco a pouco, mesmo assim na sua caminhada, para que o coração dele não se corrompesse, por causa das provações que ele passava. Deus era com ele e era favorável a ele em muitas coisas. Isso aliviava as injustiças que ele passava. E lá na prisão ele estava lá fluindo profeticamente e ministrando pessoas lá. O copeiro, talvez o carcereiro, mas diz que o copeiro e o padeiro ele ministrou misericórdia para um, juízo para outro, mas ele estava ministrando profeticamente. Então ele estava se movendo no Espírito. Ele não estava deixando as coisas abater ele. Mas quando as boas novas fluíram para ele, dizendo: o faraó te chama, ele precisa de um intérprete de sonhos, você está sendo convocado. Ele estava seguro, estava sendo chamado diante do homem mais poderoso da terra naqueles dias, e Deus era com ele. Então a boca dele se abriu, e ele disse: faraó, não precisa nem me contar o sonho. Que ousadia é essa? Eu estou orando para mim chegar nesse nível assim E que acha, pastores? Vamos começar a orar para Deus, né, nos levar num nível maior, para que a gente possa adiantar as coisas, né? E José disse: não precisa me contar o sonho, faraó. O sonho que tu teve é assim, 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 assim. Não é verdade? E o significado é esse. Mas a questão não era, ele não poderia só contar um significado qualquer. Tinha que ser algo que trouxesse calma, paz, alívio ao espírito agitado de Faraó. Porque ele estava a fim de matar feiticeiros, magos, encantadores, porque todas as respostas que eles deram para ele, tentando interpretar o sonho dele, não trazia paz a ele. Ele disse: ninguém sabe nada, manda matar todo mundo. Aí alguém disse: não mate eles. Já sei aonde tem alguém que pode lhe ajudar. E chamaram José. As boas novas de Deus veio para José, e veio endireitando agora todo o mal que ele sofreu no passado. É um tempo na sua vida que Deus quer que se abrace o Evangelho por inteiro e viva o Evangelho, porque é o poder de Deus para salvar você de tudo aquilo que fizeram, de tudo aquilo que você fez, de tudo aquilo que você passou, que marcou a sua vida, que destruiu esperança, a alegria, que destruiu a tua convicção. Vou dizer uma coisa aqui, que destruiu a tua capacidade de confiar nas pessoas, de confiar nos outros, a tua capacidade de tolerar, de amar, de perseverar. Tem coisas que você já desistiu. Você não desistiu por fora, mas por dentro você já desistiu. Você já não tem ânimo, você já não se interessa, você já não coloca como prioridade. Porque a gente vai cansando, vai sendo ferido, vai desgastando. Mas o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Porque a justiça de Deus se revela, e Deus quer revelar essa justiça na tua vida no Evangelho. Então é no Evangelho, é dentro do Evangelho. Você tem que entrar no Evangelho, tem que deixar o Evangelho entrar em você, trabalhar em você, trabalhar por você. De fé em fé. Ali mostra como o Evangelho trabalha em nós, de fé em fé. Ali mostra como o cristão deve caminhar todos os dias, de fé em fé. Assim que devemos nos mover. Não deveríamos nos mover de outra maneira. Não pela nossa razão, não pelas nossas experiências, não pelas nossas emoções, mas deveríamos nos mover pela fé que nós temos em Jesus. De fé em fé. É assim que nos movemos no Evangelho. É crendo que todos os dias haverá uma boa nova no Evangelho para você. Suficiente para cada situação que você enfrenta, para cada realidade que está dentro de ti que precisa mudar. Então, de fé em fé, como está escrito: o justo viverá por fé. Da fé, extrairá da fé. E através da fé vai extrair das boas novas o poder para viver, os recursos para viver, as habilidades para viver.
o equipamento para você viver. Você vai precisar. Nós temos que orar pelos nossos irmãos e aqueles que ainda não são salvos, que perderam familiares na Turquia, a igreja na Turquia, a igreja na Síria. Orar pelas pessoas lá. E orar para que não fique um trauma, para que o diabo venha usar, para que as pessoas fiquem com mais, se já não estão com raiva de Deus, mas que Deus use esse trauma para que as pessoas se acheguem a Ele, sejam curadas, porque só nele, só no Evangelho, há justiça. Senão tudo parece injusto. Sabe, quando nós não temos um entendimento e uma mente renovada no Evangelho, as coisas parecem injustas. Como seria para José? José teve que perdoar os seus irmãos depois. José teve que lidar com o coração dele. Sabe, Deus o ajudou. E nós precisamos então orar pelos nossos irmãos e pelos que não são cristãos, ainda não são salvos na Síria, na Turquia, por causa deste grande mal que eles estão sofrendo lá. Então, e nós precisamos continuar também ocupados na nossa caminhada no Evangelho, porque o Evangelho está trabalhando em nós, está trabalhando por nós, está trabalhando através de nós, em outras pessoas. As pessoas estão vendo o que Deus está fazendo na nossa vida, mas não podemos nos descuidar que Ele ainda está trabalhando em nós. O Evangelho tem uma luz que resplandece, amém? Diz aqui o versículo 4, né? Voltando aqui, segundo aos Coríntios 4, versículo 4, nos quais o Deus deste mundo cegou o entendimento dos descrentes, para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho. Então o Evangelho tem uma luz, a luz da glória de Cristo. Cristo, Ele é glorioso, a sua natureza é gloriosa, Ele despiu-se da sua glória, mas Ele foi vestido e revestido desta glória novamente, e Ele deixou um Evangelho glorioso, para que a igreja seja vestida desta glória, seja tocada por esta glória. E diz aqui na sequência, então, há uma cegueira que leva as pessoas a não ver o Evangelho como importante, não ver a Bíblia como importante, não ver o quanto Deus está perto deles. E a segunda coisa é a vergonha do Evangelho. Muitas pessoas têm vergonha do Evangelho. Esse é um tempo que muitos cristãos estão sendo tentados a ter vergonha do Evangelho, por causa dos maus testemunhos, por causa às vezes do uso errado da fé, às vezes de forma imatura, precipitada. Nós cometemos às vezes muitos erros. E precisamos ter humildade para, como igreja, nos humilharmos. E às vezes acreditamos que muitas coisas aconteceriam no país, na nossa vida, na família, na vida de pessoas que oramos. É lindo ouvir um testemunho. Às vezes a gente ora, intercede. Ontem, né, querida, que você falou de um testemunho. Não, foi hoje. Testemunho de uma pessoa que nós oramos aqui, uma família que nós oramos. E a Miriam estava me falando que foi, então, comunicado. É uma pessoa que estava com infecção geral, não, generalizada, né? E que já saiu da UTI, né? E nós oramos aqui algumas semanas atrás. Adriana, eu acho que é o nome, né? É maravilhoso, isso fortalece a nossa fé e inspira ainda mais. Mas e às vezes que nós oramos e as coisas não acontecem? Você deixa isso alimentar a incredulidade? Ou mesmo sem entender, você segue crendo no caráter de um Deus que é impecável, que é fiel? Então nós precisamos continuar alimentando a nossa fé, mesmo sem entender muita coisa. Um dia Jesus lavou os pés dos discípulos, e quando chegou a vez de Pedro, Pedro disse: não, tu não vai lavar os meus pés. E Jesus disse para ele: se tu não quiser que eu lave os teus pés, tu não vai ter parte comigo. E ele diz: ai não, então pode até me dar um banho. E Jesus disse: não precisa de um banho, só os pés está bom. Mas ele disse: o que eu faço agora vocês não entendem, mas um dia vocês vão entender. Há muitas coisas que Deus faz, e há muitas coisas que Deus não faz, que nós não entendemos na hora. Mas vai chegar um dia que nós vamos entender. Agora às vezes a gente funciona como filhos mimados, birrentos. Eu quero chocolate, mãe. Não é hora, não vou te dar chocolate. Ai, tá, não vou comer.
e se joga no chão e faz birra e diz: eu não vou comer a comida. E às vezes a gente deixa o espírito da ira entrar em nosso coração, da rebeldia, do desânimo, de tantas coisas. Quando nós estamos sendo moldados, nós não entendemos muitas coisas. Então, queridos, precisamos ficar atentos para lidar com essas três coisas. A primeira, agora já vai talvez até ser 4, mas a primeira é a cegueira espiritual. A cegueira que vem na mente humana. Se nós não renovar a nossa mente, ela fica cheia de tantos pensamentos. E diz que o Deus deste século, o Deus deste mundo, então está colocando Satanás num lugar de influência. Na verdade, esse lugar de influência não foi Deus que colocou, foi Adão que colocou. E foi os seres humanos que... E muitas vezes colocamos o inimigo num lugar de influência nas nossas vidas que ele não deveria ter. Jesus quer ter. Então diz que o Deus desse século, ele cegou o entendimento. Se a Bíblia diz que ele pode cegar a mente das pessoas, o entendimento, como que ele cega? Roubando todo tipo de pensamento? Não, isso é impossível. É fazendo as pessoas acessar pensamentos que deixam elas distraídas, ocupadas demais, para não olhar para o Evangelho, para a palavra de Deus. Será que nós também não somos tentados, assediados no dia a dia, a ser bombardeados por tantos pensamentos que não conseguimos olhar para a palavra de Deus e ficamos cegos? Naquele dia a gente não teve uma visão clara de Deus a respeito daquilo que deveríamos fazer, de como deveríamos viver. Então a cegueira espiritual é uma das formas que está tornando o Evangelho humanizado, que aí nós vamos justificando muita coisa. O segundo é a incredulidade, a dificuldade de nós ter uma fé, caminhar de fé em fé, porque o justo viverá da fé. Ou seja, tu não precisa da fé e de mais pensamento positivo, da fé e de mais não sei o que. Você precisa da fé, a fé vai te dar tudo. Se você tiver fé em Deus, você vai extrair do Evangelho tudo que o Evangelho te dá. E o Evangelho te dá tudo que a glória de Deus tem. E a glória de Deus tem tudo o que nós não temos. É de fé em fé. O justo viverá pela fé. Porque o justo não é aquele que se justifica a si mesmo. O justo é aquele que foi justificado por Jesus. Ele é o único que pode justificar o homem diante de Deus. Nós precisamos viver como justos em Cristo. Mas aí temos que morrer para nós mesmos. Temos que abrir mão da nossa justiça. E a nossa justiça, ela é alimentada pelas nossas imperfeições e pelas injustiças que nós sofremos. As injustiças que nós sofremos fazem inchar uma indignação. Diga comigo, indignação. Quem já sentiu isso a ponto de encher a boca e dizer: estou indignado? Isso me indigna. Mas a Bíblia diz: bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão saciados. Saciados por quem? Pelo mundo? Pelo homem? Pela sua reputação? Ou por Deus? A justiça do Evangelho. Só no Evangelho. Então aqui para nós entender melhor, dos quais o Deus deste mundo cegou o entendimento dos descrentes, para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Paulo está dizendo: não pregamos a nós mesmos. Ou seja, ele não pregava o Evangelho baseado em si próprio, na sua experiência, embora muitas vezes ele testemunhava as suas experiências, mas o Evangelho que ele pregava não estava baseado na sua experiência, mas estava baseado no próprio Evangelho, no próprio Cristo, na revelação de Cristo. Ele disse: eu não estive entre vós, pregando com sabedoria, pregando entre os sábios, entre a sabedoria desse século, com palavras de sabedoria humana, mas em demonstrações do Espírito e de poder. Aleluia! O Evangelho precisa estar baseado numa revelação de Jesus, numa revelação de Deus nas nossas vidas.
numa demonstração do poder, da força, da glória de Deus nas nossas vidas. Paulo diz mais aqui para nós entender. No 8 ele diz, porque Deus, que disse das trevas resplandeça a luz, Ele mesmo resplandeceu em nosso coração para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Então, Ele resplandece dentro de nós para abrir a nossa mente, para que a nossa mente ela se desconecte com os pensamentos que nos trazia cegueira espiritual, o que nos impedia, já vou dizer de que também. E no 7 ele diz, temos porém esse tesouro em vasos de barro, para que se veja a excelência para que se veja que a excelência, ou seja, a superioridade, excelência é superioridade do poder, provém de Deus e não de nós. Então não é a nossa força que nos vai fazer prevalecer, mas o que vai nos fazer prevalecer é a superioridade, a soberania que vem de Deus através do Evangelho, para abastecer você e te fortalecer, como Ele ensinou a Paulo, é na tua fraqueza que o meu poder se aperfeiçoa. Paulo termina sendo transformado e dizendo, pois agora tenho prazer nas injúrias, nas fraquezas, né? Por que ele tinha prazer? Porque ele não dependia mais da sua própria capacidade de lidar com as injúrias, com as fraquezas, mas ele dependia da força e do poder do Evangelho ou de Cristo que operava nele. Então, nós poderíamos seguir adiante. Por exemplo, no 8 ele diz, em tudo somos atribulados, porém não angustiados. Quer dizer, há tribulação em tudo hoje. Mas essas tribulações não devem mais ter o poder de nos angustiar. Em tudo, nos relacionamentos, tem tribulações, tem ou não tem? Às vezes está tudo bem, de repente as coisas mudam. No trabalho, é ou não é? Nos negócios, é ou não é? Na vida cristã, tem dias que você está no céu, tem dias que você está na terra, e tem dias que você não sabe onde está, né? Paulo está dizendo, aqui, vou repetir, em tudo somos atribulados. Então ele está nos preparando, ele não está colocando uma visão negativa. Ele está colocando uma visão equilibrada. Em tudo nós vamos enfrentar a tribulação. Mas isso não tem mais o poder de nos angustiar. Na sequência ele diz, em tudo ficamos perplexos, porém não desanimados. Porque ele está dizendo aqui que há um tesouro no vaso de barro. O que é esse vaso de barro? É a parte da nossa humanidade que ainda não foi coberta, não foi revestida pela glória de Deus. É a parte da nossa humanidade que ainda não foi transformada. A parte que já foi transformada, ela busca se fortalecer mais em Jesus, está mais enraizada em Cristo. Mas a parte que não foi transformada, nós temos que carregar, é a nossa cruz. Nós temos que carregar, e gemendo, e orando, e buscando, porque é de fé. E agora, veja, capítulo 3, da mesma carta, segundo aos Coríntios, é logo voltando ali, capítulo 3, versículo 16, 17 e 18. É no final do 3, nós lemos o início do 4, que diz, quando porém alguém se converte ao Senhor, quando se converter ao Senhor, o véu é tirado. Que véu é esse? Paulo está falando ali que o Deus desse século, ele cega o entendimento das pessoas para não crer que o Evangelho é glorioso, que há uma luz da glória de Deus que resplandece no Evangelho, resplandece na sua vida e resplandece através de você. E essa glória, ela te transforma. Porque, olha o que vai dizer aqui. Quando, porém, nós nos convertemos, o véu é tirado. Ora, este Senhor é o Espírito. E onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Então, nós passamos a viver pessoas que desfrutam de uma dimensão de liberdade com Deus. Aonde nós podemos interagir com Deus pela oração, pela sua palavra, cantando louvores, em comunhão, dirigindo no carro, trabalhando nos nossos relacionamentos. A gente se relaciona com as pessoas, mas também
tem liberdade de estar em comunhão com o Senhor. E através dessa comunhão receber dele um reabastecimento diário, constante, contínuo. Está sendo alimentado nele, está sendo fortalecido nele. Então você trabalha mais animado, mais fortalecido, mais inspirado, mais aconselhado, mais instruído. Porque você está em constante comunhão com o Senhor. Porque você está guardando, mesmo você tendo fragilidades e fraquezas, mas você está guardando a sua comunhão, a sua intimidade no Senhor. Sabe, nada é tão importante quanto a presença de Deus na tua vida. Por mais que você tenha coisas tão importantes para lidar. E por elas ser tão importantes, é que você precisa do Senhor para te ajudar a não falhar, mas a ser bem sucedido em tudo que você fizer, como Josué. Então diz o 18: e todos nós, com o rosto descoberto, contemplando a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor que é o Espírito. Então, a vida do cristão é viver de uma fase a outra, dando um passo após o outro, de fé em fé, de glória em glória. Nós somos aqueles que vivemos da fé, a fé que nós temos em Cristo. E essa fé mostra que há um evangelho glorioso, há uma natureza gloriosa no evangelho. Não há só uma natureza sofredora no evangelho. O evangelho fala para nós abrir mão também de nós mesmos. Para seguir a Cristo nós nos humilhamos, nós abrimos mão da nossa vontade. Há uma natureza sofredora no evangelho. Mas essa natureza, se com ele sofremos, com ele seremos glorificados. Mas há uma natureza maior no evangelho, que todo aquele que é sofredor, ele recebe a recompensa. E a recompensa da glória do Senhor. Então, nós podemos contemplar o Senhor continuamente, se o nosso coração não tem mais véus nos impedindo. E quais são esses véus? Esses véus são estruturas de mentalidade, de pensamento, que nos fizeram ter uma visão da vida, das coisas, de nós mesmos, e até mesmo de Deus. O véu religioso, por exemplo, que faz a gente imaginar um Deus distante. A gente nunca consegue ter, intimidade com um Deus presente, com um Deus real, com um Deus que está em nós. Nunca conseguimos ter essa intimidade. Eu vivi um processo duro de libertação da religiosidade, porque eu não conseguia imaginar um Deus presente. Para mim foi muito difícil. Eu não me sentia digno, porque foi entulhado a minha mente de tantos pensamentos e filosofias de indignidade. Imagina o Deus Santo do céu habitar em mim, aqui na terra. Eu não conseguia ver isso como real. Então, vamos nos colocar em pé, queridos. O Evangelho de Cristo não perde a sua natureza gloriosa. Mesmo Jesus se despindo da sua glória, foi por um propósito. Não há propósito em você estar despido da glória de Deus. Não há propósito. Deus quer te revestir da glória dele. Mas nós temos que, grande parte das nossas orações são orações influenciadas pelo véu da necessidade. Vocês já perceberam? Quantos aqui oram mais porque tem necessidade? E oram quando tem necessidade. A necessidade de ser liberto. A necessidade de uma provisão. A necessidade de um milagre. A necessidade de vencer um tempo difícil na tua vida. Pastor, não devemos orar nesses momentos? Devemos. A Bíblia nos ensina. Mas ela nos chama como filhos. E o Pai procura tais que o adorem em espírito e em verdade. E não é mais num lugar ou no outro que nós adoramos a Deus. Num monte de Samaria ou de Jerusalém. Nós adoramos a Deus em espírito e em verdade. Aonde você estiver, espiritualmente você precisa estar em comunhão com Deus. Então aí nós já rompemos o véu religioso, o véu das circunstâncias.
Que em alguns momentos parece que Deus não está presente, parece que não podemos ter comunhão com Deus. Quantos precisam romper com esse véu e desfrutar 24 horas da presença de Deus, do refrigério de Deus, da glória de Deus? Quantos desejam ter essa meta? Esse ano, de você buscar viver 24 horas, cheio da glória de Deus. Você crê que isso é possível? Então, renuncia os pensamentos de incredulidade que um dia tiveram acesso à sua mente. Aleluia. E diga: eu renuncio nesta noite à vergonha do Evangelho. Eu não me envergonharei jamais do Evangelho, mas me alegrarei todos os dias, porque no Evangelho eu vejo um Deus que é justo e que mostra a justiça dele todos os dias. A bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão, e eu caminharei por fé, confiando que eu não estou sozinho, mas que o favor de Deus e que a sua mão está sobre mim. Por isso eu renuncio à incredulidade que gerou um entendimento na minha mente de que eu não era digno de ter a presença de Deus em mim, comigo, todos os dias, porque eu fui marcado pelos pecados que eu cometi, pelo que eles causaram na minha vida: indignidade, impureza, imoralidade, fraqueza, miséria. Mas eu quero romper agora com essa mentalidade circunstancial de que Deus está distante, e eu sei que Ele está em mim, e eu quero desfrutar, eu quero contemplar a sua glória. Abre, Senhor, a minha mente, abre o meu entendimento. Eu não quero só contemplar os problemas e as dificuldades, mas eu quero contemplar mais ainda a glória do Senhor sobre mim, sobre a minha família, sobre cada realidade na minha vida. Eu sei que há um Deus glorioso, há um Evangelho que tem uma natureza gloriosa, e eu viverei por fé e não por vista, e não me envergonharei do Evangelho, mas deixarei o Evangelho se tornar o meu prato de cada dia, desde amanhã ao meio-dia, à noite, a qualquer lanche. Eu quero me alimentar do Evangelho, em nome de Jesus, em nome de Jesus. O Evangelho não é, aleluia, outro senão Jesus. O Evangelho é Jesus Cristo, e Ele está vivo. Ele quer viver em você, Ele quer manifestar a sua vida em você, Ele quer manifestar esta vida através de você. Se o Senhor levou Ezequiel para um vale onde só tinha ossos secos, e mandou ele profetizar, e a glória do Senhor veio sobre este vale, nesses dias o Senhor está mudando a tua visão sobre áreas da tua vida em que Deus manifestará a sua glória. Áreas da tua vida em que você deve se levantar e começar a liberar a palavra do Senhor sobre áreas da tua família, sobre pessoas na tua casa, sobre pessoas no teu trabalho, sobre pessoas que você encontra todos os dias no sinal aonde você passa. Você não encontra por acaso aquelas pessoas. Deus vai colocar uma palavra no teu coração e você vai começar a orar por essas pessoas. Deus vai alcançá-las, Deus vai transformá-las, Deus vai tocá-las, porque a glória do Senhor está em você. Mas nós precisamos caminhar de fé em fé. Cada nível de fé te leva para um nível de glória diferente. Às vezes o inimigo tenta nos manter cativos e aprisionados no mesmo nível de fé, nos cercando com tantos problemas que você não consegue colocar a tua fé em ação. Você está sufocado. Mas nesta noite nós vamos, aleluia, romper com tudo isso. Faça isso diante do Senhor. Diga: Senhor, mostra-me tua glória.
Se Moisés pôde ver a glória do Senhor, que era uma antiga aliança, eu quero hoje viver nesta nova aliança, vendo a glória que o Senhor deseja mostrar a mim, a minha casa, nos meus relacionamentos e em cada lugar aonde eu pisar a planta dos meus pés. Eu sei que não estarei só, mas o Cristo vivo, glorioso, ressurreto, está comigo. Mas hoje, Senhor, eu quero romper com a herança que eu trago dos meus pais, de incredulidade, de maldições hereditárias, que ainda não fui liberto, que ainda não foi transformado. Vem com a tua glória, traz luz nas minhas trevas, mostra as coisas que eu não vejo, traz revelação, Senhor, e mostra o teu poder para me libertar, para me curar, para me transformar, para fazer-me santo aonde não sou santo, para me fazer forte aonde sou fraco, para me fazer alegre e cheio do Espírito aonde sou oprimido, para me fazer saudável aonde sou frágil e aonde sou doente. Eu não aceito mais um governo na minha vida, na minha casa, na minha saúde, que não se renda a Jesus, que não glorifique a Jesus. Venha o teu reino, tudo seja feito a partir de hoje, em mim, através de mim, e aonde o Senhor me constituiu como responsável, como autoridade. Vem com tua glória, faz de acordo com a tua vontade. Libera o teu poder agora, para que na minha fraqueza o teu poder se revele. Não serei mais fraco, não serei mais abatido, não serei mais escravo, porque aleluia, onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade, e o Espírito do Senhor está em mim, aleluia, está neste lugar. Venha, Espírito Santo, aleluia, mostra o teu poder, mostra o poder de quebrar estruturas, de quebrar cadeias, de quebrar algemas, amarras. Vem, Espírito Santo, agora, intensifica mais poder para curar, poder para destruir cativeiros, para destruir maldições, para destruir, Senhor, maldições hereditárias, pensamentos hereditários, da forma que pensamos, a semelhança do que os nossos pais pensaram, e isto não é o que o Senhor nos criou para pensar. Quebra este cativeiro agora, quebra este cativeiro agora. Alianças erradas, quebra agora o poder destas alianças, liberta a nossa alma, liberta-nos espiritualmente, liberta-nos, Senhor, nossos pés, para que caminhemos por lugares seguros, tomemos decisões certas. Liberta a nossa mente da enxaqueca, liberta, Senhor, das crises hereditárias, Senhor, que mãe, pai, tio, avós, Senhor, sofreram. Oh Deus Santo, vem com poder agora. Intensifica o poder de cura, o poder transformador do Evangelho, o poder redentor do Evangelho. Mais forte, Senhor, aleluia. Nós vamos adorar. Enquanto adoramos, a presença de Deus vai continuar se movendo como Ele deseja. E se alguém precisar de oração, nós estaremos aqui na frente. Os pastores, vou pedir a gentileza deles também ficarem à disposição, se pessoas precisarem receber oração. Mas é importante você se render, aleluia. Não saia, aleluia, deste lugar que você está entrando. Deixe Ele te conduzir mais intimamente, mais profundamente.
Esse lugar é teu, o Senhor te deu, aleluia. Esse lugar é teu. Só há um que não quer que você entre aí, seja mais íntimo, porque aí você vai ser liberto, vai ser curado, vai ser revestido de poder, vai ser revestido de glória, vai ser revestido de santidade, vai ser revestido do temor do Senhor, vai ser revestido de um caráter que revela, aleluia, Jesus Cristo em você. Jesus Cristo quer se revelar em você, aleluia. Oh, maravilha. Não é mais tuas vaidades, mas é, aleluia, as virtudes dele. Nós somos chamados das trevas para a sua maravilhosa luz, com a finalidade de proclamar as virtudes daquele que nos chamou. Aleluia. Você vai ficar, aleluia, semelhante a ele, semelhante a ele. Por inteiro, faço tudo, mas vem novamente. Eu mergulho na minha ardente, mas peço que tua presença aumente. Me rasgo por inteiro, faço tudo, mas vem novamente. Eu mergulho na minha ardente, mas peço que tua presença aumente. E se eu passar pelo fogo, não temerei, na tua fumaça de glória eu entrarei, longe do santo dos santos, não sei mais viver. Sabe viver, e onde estiver, amar pela glória, a glória de Deus. Quem já pisou no santo dos santos, em outro lugar, não sabe viver, e onde estiver, tomar pela glória, a glória de glória.
Toca-nos, Senhor. Toca vidas que estão aqui. São filhos e filhas que estão buscando a Tua presença. Estão buscando a Tua intimidade. Vem, Espírito Santo. Vem sobre cada um. Vem sobre cada um. Vem agora, Senhor, levando, assim como veio sobre José, curando, restaurando ele, tirando ele da prisão, cuidando do coração de José. Cuida de cada coração agora, Senhor. Não permita que o mal tenha acesso para trazer alguma, Senhor, alguma ferida, algum trauma, algum medo, alguma incredulidade, algum véu que precisa ser arrancado, para que este filho veja a Tua glória, esta filha veja a Tua glória, Senhor. Abre o nosso entendimento, abre a nossa mente. Toca-nos agora, Senhor. Aleluia. Sim, obrigado pela Sua presença. Obrigado pela presença do Senhor sobre nossas vidas, sobre nossos lares. Cobre-nos com a Tua presença. Ministra-nos, Senhor, neste momento, enchendo-nos mais da Tua presença, mais da Tua presença. Não queremos viver em nenhum outro lugar, Senhor, mas nós queremos viver a partir da intimidade, do lugar de comunhão que nós temos com o Senhor, porque nós vivemos por fé e não por vista. Porque aonde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. O Espírito do Senhor está em nós, há liberdade para nós nos comunicarmos, nos relacionarmos e também nos rendermos ao Senhor. Nos rendemos a Ti nesta noite. Cobre com Tua presença, cobre com Tua glória. Mostra a glória do Senhor em cada situação, em cada realidade que filhos estão vivendo aqui. Mostra como o Evangelho é glorioso e é poderoso para nos transformar, para nos libertar, para nos curar. E nós aceitamos esta intervenção santa, extraordinária em nossas vidas. Obrigado, Jesus. Amém. Amém. Eu tinha como um texto, parte, e eu só quero citar ele aqui para você liberar esse texto sobre a tua vida. Deixa eu só pegar mesma carta segundo aos Coríntios, capítulo 5, verso 9. Pega essa palavra aí no teu coração, que diz o seguinte, verso 5, aliás, capítulo 5, versículo 17 em diante, que diz: e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Ora, tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação, a saber que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo e não levando em conta os pecados dos seres humanos, e nos confiando a palavra da reconciliação. Portanto, somos embaixadores somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por meio de nós. Em nome de Cristo, pois, pedimos que vocês se reconciliem com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feito justiça de Deus. Em Cristo você foi feito por Deus uma nova criatura, um novo homem. O que você é? Uma nova criatura, um novo homem, uma nova mulher. O diabo quer roubar isso de você. Viva como um novo homem. Deixe para trás aquilo que pertencia a quem você foi projetado para ser, mas você não é mais. Em Cristo você é um novo homem, uma nova criatura. E quando você foi levantado em Cristo para ser esse novo homem, essa nova criatura, você foi reconciliado com Deus, com o Pai, em Jesus. Não há mais inimizade.
Reconciliar quer dizer, há uma aliança. Vocês são um. Você tem agora alguém que está a teu favor. Ele está com a mão estendida para te ajudar. Não porque você merece ou eu mereça, mas porque Ele já decidiu fazer isso. Se renda aos cuidados dEle. Então diz o seguinte, que se nós fomos reconciliados, Ele também nos deu, agora Ele nos confiou um ministério da reconciliação. Porque assim como Ele nos reconciliou, através de Jesus, agora Jesus não está mais aqui. Nós somos a igreja, nós somos o corpo de Cristo. Agora você foi promovido. Diga comigo, promovido. Que promoção você recebeu? Não é a promoção de filho, não é a promoção de nova criatura. Isso você foi feito nova criatura. É o que você é. Mas você foi promovido, e essa é uma função que você recebeu. A embaixador de Cristo. A representante de Cristo. Jesus colocou nas tuas mãos os negócios dele nessa terra. E precisamos ser maduros então para esses negócios, para desempenhar esses negócios. E então nós temos o evangelho da reconciliação. Como embaixadores, nós precisamos trabalhar para que pessoas se reconciliem com Cristo. Não apenas aceitando Jesus. Porque a reconciliação começa aí, mas não termina aí. É uma caminhada. É um processo de transformação. Nós mesmos estamos vivendo estágios ainda mais profundos dessa reconciliação. Muita coisa em nós ainda não foi conformada, não foi moldado ao modelo de Cristo. Não se sujeitou à vontade de Deus. Estamos vivendo esse processo. Mas você já foi levantado como um embaixador, uma embaixatriz, as mulheres. Então essa palavra eu queria deixar sobre a tua vida. Portanto, somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por meio de nós. Ou seja, Deus está chamando as pessoas através de nós. Temos que dar sinais a elas, dizendo que Jesus está chamando elas. Ele ama elas. Ele deseja se encontrar com elas. Porque Jesus, aquele que não conheceu o pecado, ou seja, ele não pecou. Mas Deus o fez pecador. Para que nele, então somente nele, nós somos justiça de Deus. Por isso que precisamos fazer as coisas certas. Não para merecer algo, mas porque nós já recebemos. Somos novas criaturas e somos embaixadores. Nós temos a responsabilidade de fazer as coisas da maneira que agrada a Deus. Somos justiça dele. Então não podemos promover mais injustiça. Amém? Mas sim promover justiça. E ele vai te dar oportunidade, e está me dando oportunidade cada dia, de fazer coisas que revelem como Deus é justo. As pessoas vão ver isso através de você. Que Deus te abençoe, que Deus te fortaleça, que a partir de hoje, a esfera, através da fé, a esfera de intimidade, da glória de Deus na tua vida, resplandeça de uma forma muito mais profunda, muito maior. Em nome de Jesus. Amém.